Frei Galvão, aos 13 anos, foi encaminhado para o seminário de Belém, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Mas devido ao fechamento desse seminário, dado o retorno dos jesuítas para Portugal, ele retorna então aqui para Guaratinguetá. Então, ele ingressou no convento franciscano de São Boaventura de Macaco e em Itaboraí, na capitania do Rio de Janeiro. A sua profissão na ordem franciscana se deu em 1761 e no ano seguinte foi ordenado sacerdote na cidade do Rio de Janeiro. E agora, para falar um pouco então sobre a vocação franciscana, a vocação de Frei Galvão, nós vamos conversar com o querido Frei Gustavo. Frei Gustavo já esteve aqui em diversas ocasiões no nosso santuário Frei Galvão. Frei Gustavo tem toda uma função importante de animação também, e ele está lá junto conosco, direto do convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. E aí, Frei, tá calor aí no Rio de Janeiro? Boa noite, paz e bem. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham nesse grande programa Central FG, que consegue levar para diversos cantos do Brasil e do mundo um pouco das bênçãos e do excelente clima que vocês vivem aí no nosso querido Santuário Frei Galvão, celebrando os preparativos para a grande festa do primeiro santo brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, temperatura razoável, não está muito quente, mas também frio aqui não faz, né? Nós sabemos, é uma alegria estarmos juntos. Eu falo aqui do convento Santo Antônio, do Largo da Carioca, uma casa de 408 anos, onde Frei Galvão também passou e onde ele foi ordenado sacerdote no ano de 1761. Por isso, é um lugar também de muita conexão aí com Guaratinguetá, assim como o Convento São Francisco, como vocês falavam no bloco anterior aí na entrevista do Luiz Felipe. Também aqui o nosso Convento Santo Antônio, do Largo da Carioca, é um lugar que faz parte da vida e da história de nosso querido Santo Antônio Galvão, nosso estimado Frei Galvão. Olha só, conversando com o Frei Gustavo dessa casa histórica, deu até vontade de ir lá no Largo da Carioca para tomar um café também, não é, Aline? A gente tá prometendo café para todo mundo que tá vindo aqui dar entrevista pra gente. Ô Frei, antes da gente entrar no tema dessa noite, não tá aqui na pauta, mas eu me lembro de nos últimos meses, aí eu não lembro precisamente quando foi, ter visto o senhor também em alguns outros noticiários aí, com uma situação um pouco inusitada que aconteceu, foi isso mesmo? Foi num outro convento histórico nosso, Convento da Penha, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. É o principal símbolo religioso, cultural e também turístico do estado do Espírito Santo. Como Cristo Redentor é para o Rio de Janeiro, o Convento da Penha é esse símbolo do coração, do afeto, da religiosidade de todo capixaba. E lá, a partir do domingo de Páscoa de cada ano, se celebra a chamada Festa da Penha. O oitavário, aí como está tendo a novena de Frei Galvão, lá tem o oitavário de Nossa Senhora da Penha, 8 dias de oração em preparação à festa da padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha, a Virgem das Alegrias, e foi justamente na abertura dessa festa que, domingo de Páscoa, querendo celebrar a Páscoa no contexto do tema que vinha proposto lá na Festa da Penha, Nossa Senhora Saúde dos Enfermos, uma das invocações da ladainha de Nossa Senhora. Eu propus uma música que falava de cuidado, de carinho, de atenção, mas o meu amigo Vanderlei, um abraço a ele, acompanhando-nos lá de Vila Velha, trocou e colocou um reggae. Aí ficou aquele balanço, aquele clima, ninguém sabia bem o que estava acontecendo, mas, graças a Deus, tudo se resolveu bem e a celebração transcorreu, abrimos a Festa da Penha, foi maravilhosa, foi muito bem celebrada, como todos os anos acontece, nesse ano com sabor especial de retomada, porque ficamos 2020 e 2021 sem a celebração presencial. E 2022 foi esse retorno com muita alegria. Houve esse pequeno desencontro, mas ele não atrapalhou o bom andamento da festa. O cristão, ele sabe ultrapassar por todas as situações com alegria, com boa vontade, e brincadeiras à parte, Frei. Não estava na nossa pauta, né, mas foi mais para a gente dar uma risadinha, para a gente poder começar a nossa conversa. Falando sobre Frei Galvão, sobre a vocação de Frei Galvão, né? Até mesmo os senhores, enquanto frades, quando abraçam as suas vocações, tem um propósito primeiro, né, que é o que a gente chama de aquele amor primeiro pela vocação, e com Frei Galvão também não foi diferente, né? A gente sabe
que a caridade sempre foi um dos ideais da vida de Frei Galvão, né? Ajudar as pessoas. Na opinião do senhor, assim, olhando para a história de Frei Galvão, quais foram também as suas motivações enquanto primeiro santo brasileiro, enquanto alguém que queria entrar para a ordem dos frades menores? Quais foram, na opinião do senhor, essas motivações de Frei Galvão? Primeiro, Luiz Fernando, o ambiente onde ele nasceu e cresceu. Família tradicional de Guaratinguetá, família inclusive assim com uma situação econômica confortável, pai e mãe muito religiosos. O pai inclusive pertencia a duas ordens terceiras, a ordem terceira franciscana e a ordem terceira do Carmo. Uma família de 11 filhos, onde Frei Galvão desde cedo também foi aprendendo com o exemplo dos pais religiosos. A mãe, uma praticante fiel e dedicada da caridade, inclusive diz a história que quando ela faleceu, ainda jovem, aos 38 anos, tiveram inclusive dificuldades para encontrar um vestido com que ela pudesse ser sepultada, porque ela já tinha dado diversos, quase tudo aos pobres. Aí então demonstra já que essa caridade, essa sensibilidade, esse olhar atento para o outro, veio também a partir do berço onde Frei Galvão nasceu e cresceu. O pai, no sonho, no desejo de oferecer-lhe uma formação cristã, humana, intelectual consistente, o envia para estudar na Bahia com os jesuítas. No entanto, basta lembrarmos, era o tempo também da perseguição da coroa portuguesa aos religiosos, o Marquês de Pombal, determinando o fechamento dos noviciados, o acompanhamento perto, quase uma censura daquilo que era ensinado pelas ordens religiosas. Então, o pai, preocupado com todo esse ambiente, acha melhor trazer o filho mais para perto, ali para a região de São Paulo, Taubaté, para uma formação junto com os franciscanos. E aí, então, Santo Antônio de Santana Galvão faz essa migração. Ele deixa o percurso formativo dos jesuítas, o qual havia iniciado, e ingressa no percurso formativo dos franciscanos. De uma forma ou de outra, nós percebemos que foi uma escolha acertada. E existe, inclusive, aquele ditado bonito, né? Vocação acertada, vida feliz. O Frei Galvão, com todo o seu sofrimento, com toda a dificuldade que passou, sempre se mostrou um homem feliz, realizado e muito seguro daquilo que ele desejava e do seu primeiro amor. Ô Frei, e a vida de Frei Galvão aí no Rio de Janeiro, nesse convento que o senhor está, né? Basicamente a gente entende também que com certeza ele devia atender muitas pessoas, né? Pelo que a gente sabe de história, como que foi um pouco da vida de Frei Galvão aí nesse convento? Frei Galvão, ele se destacou por diferentes habilidades. Ele era muito habilidoso na lida com as pessoas, por isso, mais no convento em São Paulo do que aqui no Rio de Janeiro, ele chegou a ser aquele frade responsável pelo atendimento na portaria. Ele era também conferencista, ele era conselheiro, e tudo isso ele trouxe aqui para o Rio de Janeiro também, tendo aqui a graça de iniciar a sua vida sacerdotal. Aqui ele foi ordenado sacerdote, e daqui então ele começou esse ministério, levando consigo todas aquelas características que nós já conhecemos, e que ele as viveu e testemunhou também em São Paulo: a defesa da justiça, o aconselhamento e a promoção da conciliação nas famílias, a ajuda aos necessitados, o olhar atento para a causa do pobre. Embora tenha permanecido pouco tempo aqui no convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, ele certamente deixou também as suas marcas, deixou o seu legado aqui conosco. Esse convento, lugar onde viveram grandes frades franciscanos importantes para a história da igreja e também para a história do Brasil. Que maravilha, Frei. Aproveitando que o senhor citou, então, a história do Brasil, nós estamos vivendo esse ano importante, 2022, né? Além dos 200 anos de morte de Frei Galvão, da sua Páscoa Eterna, a gente celebra também os 200 anos da independência do Brasil. E a gente sabe que aí nesse convento onde o senhor está, tem um episódio importante também de relação com a independência do Brasil, né? A mesa onde, enfim, a sala, a capela que Dom Pedro rezou. Como é que o senhor pode nos contextualizar também para quem está em casa fazendo esse
esse link, né? 200 anos da morte de Frei Galvão, 200 anos da independência e essa relação com esse convento, né? Dom Pedro ia se aconselhar com os frades, né? Como que é essa história? Dentre os frades célebres, importantes, instruídos, letrados que viveram aqui, destaca-se uma figura de um frade carioca chamado Frei Sampaio, Frei Francisco Sampaio. Tinha uma série de outros nomes, que agora eu não me recordo, mas ele era conhecido como Frei Sampaio, que foi capelão da corte, conselheiro da Dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I, e também um dos principais articuladores da permanência de Dom Pedro I no Brasil, quando a coroa portuguesa pedia a volta dele a Portugal para que lá assumisse o trono português. Então, a partir de muita conversa, de muita articulação, de muitas reuniões, diversas delas realizadas aqui no Convento Santo Antônio, foi, então, composto o famoso Manifesto do Fico, o texto, a carta que fundamentou a permanência de Dom Pedro no Brasil, cuja autoria é atribuída em grande parte a Frei Sampaio, quando Dom Pedro, em fevereiro de 1822, diz aquela frase que entrou para os anais da história: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia do fico ele foi gestado, pensado, planejado, a partir aqui também da liderança de Frei Sampaio em nosso Convento Santo Antônio. Que maravilha e que alegria também, sabendo que a história do Brasil tem essa relação bonita também com a nossa história, com a história franciscana, né? E falando um pouco dessa questão da história franciscana, do carisma, a gente vê hoje esse trabalho que é feito aqui no Santuário Frei Galvão. O senhor esteve em algumas oportunidades aqui no santuário, inclusive no lançamento da Pedra Fundamental, na acolhida dos freis aqui ao santuário, né? Frei, como o senhor enxerga essa nova missão que os frades assumiram aqui há mais de um ano nesse santuário, que agora vem sendo realizado com tantas e tantas melhorias, com muitos e muitos trabalhos missionários voltados para a dimensão da caridade também? Como o senhor, Frei Gustavo, enxerga essa presença dos frades aqui nesse santuário? Aqui em Guaratinguetá a presença já é de muito mais tempo, mas agora com essa missão, com essa frente missionária aqui no Santuário Frei Galvão. Luiz Fernando, primeiro dizendo que no próximo sábado, dia 22, vou ter a graça de mais uma vez estar aí celebrando a novena de Frei Galvão na missa das 19h30. Então, ter a alegria de encontrar com o povo, os devotos, toda a equipe aí do santuário. Eu posso dizer, na qualidade de secretário para evangelização, de vigário provincial, que toda a nossa província, todos os nossos frades espalhados do Espírito Santo a Santa Catarina e de nossa missão em Angola, estamos olhando com todo carinho para essa presença de nossos irmãos, de nossa fraternidade franciscana aí junto ao Santuário Frei Galvão. E posso atestar que cada passo que vocês têm dado aí de aprimoramento, de melhora de estrutura, de refinamento no atendimento aos romeiros, tem sido celebrado com muita alegria. Parabéns à nossa fraternidade franciscana constituída aí junto a esse santuário, nosso querido Frei Diego, o Frei Leandro e o Frei Roberto, e é claro, eles nada poderiam fazer sozinhos. A esse grande número de benfeitores, eu acompanhei emocionado a missa de envio dos voluntários também da festa de Frei Galvão e percebi o grande número de pessoas de todas as idades envolvidas na boa realização dessa festa, que, conforme vocês conversavam aí no bloco anterior, demanda muito empenho, esforço, dedicação, carinho e entrega de cada parte envolvida. O grupo dos trabalhadores e trabalhadoras, que também não medem esforços, e, é claro, os romeiros e romeiras que vêm de toda a parte do Brasil, trazendo consigo o carinho, a devoção, o coração aberto, a gratidão a esse que é o nosso primeiro santo brasileiro. Então, posso lhe garantir que para a nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, a presença da fraternidade franciscana, animando, dirigindo, coordenando a vida pastoral neste santuário é motivo de imensa alegria para todos nós.
Frei, e nós também temos só a agradecer aos frades, né, pela confiança na missão aqui, de compartilhar essa missão com tantos e tantos voluntários, né? É bonito ver, como o senhor disse, realmente no sábado foi emocionante, né? No domingo, né, a missa dos voluntários foi emocionante ver realmente a quantidade de pessoas abraçando essa missão junto com os freis aqui no Santuário Frei Galvão. E agora, como o Frei Gustavo está lá no Convento de São Francisco, nós temos, ou melhor, no Convento de Santo Antônio, nós temos algumas fotos aí que a produção vai colocar, desse bonito convento também, para que você em casa possa sentir também aquela vontade de ir lá conhecer o convento, conhecer bem de perto também essa missão que os freis realizam no Largo da Carioca, lá no Rio de Janeiro. Essa missão aí, como o Frei Gustavo nos destacou, né, essa presença de mais de 400 anos, então com a presença missionária ali dos freis também. Se o Frei quiser, não sei se o Frei está tendo essas imagens também. Sim, estou aqui. Primeiro foi uma vista ali a partir do Lago da Carioca. Esse é o altar principal da igreja de São Francisco das Chagas, a igreja de estilo barroco mais composta de dourado no Brasil. É a nossa igreja vizinha aqui colada à nossa capela do Convento Santo Antônio, da nossa querida Ordem Franciscana Secular. Essa é uma capela interna, retratando ali o nascimento de Jesus Cristo, a devoção das pessoas, a capela do nosso claustro, também essas capelas abertas à visitação. Todos que estiverem passando aqui pelo Rio de Janeiro, aqui no Largo da Carioca, são bem-vindos. A presença de cada um vai ser motivo de alegria nesse nosso convento histórico, que sempre está de braços abertos aqui para acolher a quem vem em nosso querido Convento Santo Antônio. Frei Gustavo, então já nos finalmente da nossa conversa aqui, foi muito bom esse bate-papo com o senhor também, para a gente poder saber um pouco mais dessa vocação franciscana, dessa presença missionária, as considerações finais, uma mensagem especial do senhor para os devotos de Frei Galvão. Agora online, mas no sábado também presencialmente, né? O senhor deixar uma mensagem para nós todos aqui e para todos os devotos de Frei Galvão. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos, eu quero parabenizar o bom trabalho que vocês têm feito aí no santuário aí físico, geográfico, e nesse imenso santuário que vocês têm construído e cultivado nas redes digitais. É muito importante essa presença, programas criativos, bem produzidos, feitos com todo empenho. Parabéns à equipe de comunicação do Santuário Frei Galvão. Essa é uma forma eficaz de levar a mensagem da paz e da caridade, Frei Galvão, homem da paz e da caridade, a muitas pessoas, inclusive aquelas que, por conta de uma série de motivos, não podem estar fisicamente na festa, nas celebrações do primeiro santo brasileiro, mas se sentem representadas e presentes pela maravilha da tecnologia e da competência de vocês que têm dado o seu melhor nesse trabalho. Parabéns ao Frei Leandro na coordenação da equipe e a cada um de vocês. Que Frei Galvão ilumine, abençoe e interceda junto a Deus por vocês e, é claro, por todos os internautas que nos acompanham agora. Sintamos-nos todos abençoados pela intercessão de nosso amigo, de nosso conterrâneo, de nosso Santo Antônio de Santana Galvão, nosso querido Frei Galvão. Paz e bem. Paz e bem, Frei, essa gratidão do senhor se estende a tantos aqui que estão por trás das câmeras. A equipe é muito grande, lógico, aparece só um ou outro aqui, mas a equipe de comunicação, lógico, de todos os voluntários, mas o grupo da comunicação é muito grande, é muita gente realmente envolvida, trabalhando com todos os detalhes, o pessoal que está lá fora tirando foto nas barracas, o povo que já está aqui embaixo organizando as acolhidas, o pessoal da comunicação, os repórteres, enfim, tem muita gente ligada aqui. Frei Gustavo, muito obrigado. Muito bem, olha, meu aplauso. Um abraço, Frei, muito obrigado. E até sábado, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos juntos. Valeu. Paz e bem, brigadão.